Mateus 7, versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. O que Jesus quer dizer com essas palavras? Ele está nos dizendo que existem dois caminhos na vida. Um leva à destruição e o outro leva à vida. A ideia de exclusividade é um conceito desafiador, um que o próprio Jesus nos apresenta. Ele nos diz que o caminho para a vida eterna é exclusivo e não é facilmente encontrado. Em um mundo que frequentemente celebra a inclusividade e a abertura, é crucial para nós entendermos que, quando se trata da nossa salvação, nem todos entrarão no reino dos céus. Jesus nos chama a reconhecer que apenas alguns descobrirão e seguirão o caminho para a salvação. Esta verdade é ao mesmo tempo sóbria e humilhante. Considere o contraste entre popularidade e retidão. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam o apelo da conformidade às normas sociais e a indulgência nos prazeres mundanos. Estas tentações podem ser atraentes, nos afastando do caminho estreito da retidão. O caminho largo pode parecer mais fácil de atravessar, cheio de gratificações imediatas, mas leva à destruição espiritual. É o caminho que muitos escolhem, movidos pelo desejo de se encaixar e buscar a aprovação do mundo. Em contraste, a porta estreita e o caminho apertado representam o caminho da retidão. Este caminho nem sempre é popular e pode ser desafiador de seguir. Exige autodisciplina, autossacrifício e um profundo compromisso com a vontade de Deus, mas leva à vida eterna. É o caminho do discipulado que requer que tomemos nossa cruz diariamente e sigamos Jesus. É o caminho onde priorizamos nossa relação com Deus acima de tudo. Irmãos e irmãs, esses versículos nos compelem a examinar nossas vidas honestamente. Estamos andando pelo caminho largo e fácil, movidos pelos desejos da carne e pela aprovação do mundo, ou estamos no caminho estreito, buscando a retidão e a vida eterna? É uma pergunta que cada um de nós deve responder, e a resposta importa não apenas para a nossa jornada terrena, mas para a nossa eternidade. Escolher a porta estreita significa escolher Cristo, abraçar seus ensinamentos e viver uma vida de fé e obediência. Significa rejeitar o apelo da popularidade e se manter firme em nosso compromisso com o reino de Deus. Pode ser um caminho solitário às vezes, mas é um caminho que leva à vida abundante prometida por nosso Salvador. Ao meditarmos nessas palavras, lembremo-nos de que a escolha é nossa. Jesus nos convida a entrar pela porta estreita, a segui-lo pelo caminho apertado e a descobrir a profunda beleza de uma vida vivida em sua presença. Que tenhamos a coragem de fazer essa escolha, pois é uma escolha que leva à vida eterna, uma escolha que nunca nos deixará faltando. O apóstolo Paulo, em Gálatas 1, verso 10, declara: "Estou procurando a aprovação de homens ou de Deus, ou estou tentando agradar aos homens? Se ainda estivesse tentando agradar aos homens, não seria servo de Cristo." As palavras de Paulo ecoam os sentimentos de nosso Senhor Jesus no trecho de Mateus. Eles nos lembram que o caminho estreito, embora muitas vezes enfrentado com resistência e até hostilidade do mundo, é o caminho que vale a pena escolher. É o caminho onde priorizamos nossa relação com Cristo acima de tudo, mesmo que isso signifique que o mundo pode nos odiar por isso. Em um mundo movido pela busca de popularidade, reconhecimento e aprovação dos outros, devemos nos manter firmes em nosso compromisso com Cristo. Devemos declarar com convicção: prefiro ter Jesus e ser odiado pelo mundo inteiro, do que ser amado pelo mundo e não ter Jesus. Nossa fé em Cristo deve ser inabalável, nossa aliança com Ele resoluta e nossos corações voltados a buscar sua aprovação acima de qualquer outra. Lembremo-nos de que o amor e a aprovação do mundo podem ser volúveis, temporários e frequentemente baseados em padrões mundanos.
Em contraste, o amor de Jesus é firme, inabalável e eterno. É um amor que supera todo o entendimento e preenche os anseios mais profundos de nossas almas. O caminho que leva à destruição é largo e fácil, e muitas pessoas escolhem segui-lo. Este caminho é caracterizado pelo egoísmo, pecado e rebelião contra Deus. As pessoas neste caminho muitas vezes são movidas por seus próprios desejos e ambições, sem consideração por Deus ou sua vontade. Em contraste, o caminho que leva à vida é estreito e difícil. Este caminho é caracterizado pelo altruísmo, obediência a Deus e disposição para sacrificar-se por sua causa. As pessoas neste caminho reconhecem sua própria pecaminosidade e a necessidade de salvação e confiam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Elas buscam segui-lo e viver de acordo com seus ensinamentos, mesmo quando é difícil. O caminho para a destruição é descrito como largo e fácil. Isso deve abrir os seus olhos, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à destruição, e muitos são os que entram por ela. É fácil ir para o inferno, basta seguir a corrente deste mundo, basta seguir a direção deste mundo. Tudo o que este mundo promove leva as pessoas à destruição. O mundo promove a promiscuidade, que leva à destruição. O mundo promove a imoralidade, que leva à destruição. O mundo promove a destruição da instituição do casamento, que leva à destruição. O mundo promove que as pessoas se concentrem apenas nos desejos da sua carne, e isso leva à destruição. O Deus deste mundo é o caído. O Deus deste mundo é Satanás. A Bíblia nos diz isso. Agora, infelizmente, a maioria dos cristãos, quando pensam em Satanás agindo na terra, pensamos em demônios, espíritos malignos e atividade paranormal. Mas isso é apenas um único nível da operação deste ser satânico. Quando você olha para Satanás e este mundo, não pense apenas em demônios, espíritos malignos e atividade paranormal. Não pense apenas no ocultismo, bruxaria e rituais. Você tem que olhar também para os sistemas mundiais. O Deus deste mundo é Satanás, e os sistemas mundiais estão empurrando suas agendas. Quando o diabo levou o Senhor Jesus Cristo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em seu esplendor e disse: "Tudo isso te darei se prostrado me adorares." Isso não foi uma jactância vã. Os reinos deste mundo são dele e são dele para dar. Basta olhar para o sistema mundial em que vivemos. A cultura exclui Deus e as escrituras de suas conversas diárias. Não apenas a cultura exclui Deus, a cultura torna-se francamente hostil para com você se mencionar Deus ou Jesus Cristo. Isso é verdade nas notícias, na política, nas comunidades acadêmicas, nos locais de trabalho. Isso não é um acidente. 1 João 2, versos 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui, em 1 João, capítulo 2, onde se afirma: "Não amem o mundo nem o que nele há", o escritor não está se referindo ao mundo em termos do mundo físico, em termos da terra e do mar, árvores e plantas. Ele está se referindo aos sistemas mundiais. O Deus deste mundo enganou o mundo e as pessoas do mundo para tentarem viver e funcionar à parte de Deus. A razão pela qual digo que ele os enganou é porque a verdade é que nenhuma pessoa nesta terra está funcionando fora de Deus. Sem Deus, seu coração não bateria mais uma batida. Sem Deus, nada poderia existir. O Deus deste mundo enganou o mundo e as pessoas do mundo. O sistema mundial de Satanás é um buffet que oferece algo para todos que rejeitam Deus, seja essa pessoa moral ou imoral, religiosa ou irreligiosa, educada ou simples, rica ou pobre. O Deus deste mundo tem algo para todos.
Mas por que tantas pessoas escolhem o caminho largo que leva à destruição? A principal razão é que esse caminho é mais fácil e mais confortável. Permite-nos indulgir em nossos desejos enquanto vivemos para nós mesmos, sem ter que confrontar nossa própria pecaminosidade ou submeter-nos à vontade de Deus. Este caminho permite alimentar a carne e todos os seus desejos e anseios. Este caminho é o caminho do vá em frente. Hoje me sinto como se quisesse fornicar, vá em frente. Hoje me sinto como se quisesse cometer adultério, vá em frente. Hoje me sinto como se quisesse semear discórdia entre as pessoas, vá em frente. Hoje me sinto como se quisesse destruir um casamento, vá em frente. Hoje me sinto como se quisesse manipular pessoas para que elas façam o que eu faço, vá em frente. Este caminho é um caminho que permite às pessoas viverem da maneira que quiserem, sem o temor de Deus. Este caminho permite às pessoas viverem uma vida sem pensar no fato de que um dia serão julgadas. Outra razão é que muitas pessoas são enganadas. Elas podem pensar que estão no caminho certo. Isso é o que eu disse antes. O sistema mundial de Satanás é um banquete que oferece algo para todos que rejeitam Deus. O Deus deste mundo tem algo para todos. Muitas pessoas no mundo hoje não gostam de ser corrigidas quando estão erradas. Elas estão cheias de orgulho e frequentemente justificam suas ações. Quando você escolhe o caminho da vida, deve estar pronto para aceitar correção. No entanto, isso é algo que muitos não conseguem abraçar. É por isso que escolhem seguir em uma direção onde não serão responsabilizados por suas ações, e esse é o caminho largo. O caminho largo permite que você dite sua própria vida. A verdadeira salvação coloca você no caminho estreito. A salvação o introduz à família de Deus, um Deus que se importa com como você vive sua vida, um Deus que se intromete em seus assuntos. Sim, você pode desviar do caminho às vezes. Sim, você pode sair do caminho estreito às vezes, mas sua direção geral é em direção a esse caminho. O caminho estreito é um caminho que o força a não ser egoísta. Muitas pessoas não irão para o céu porque são egoístas. O pecado torna você egoísta. Elas só pensam em si mesmas e não nos outros. Deus nos instrui a amar os outros da mesma maneira que Cristo nos amou. Mas quase todos dizem que estão cuidando de seus próprios negócios. Eles não se importam com o que acontece com seus vizinhos, seus parentes ou outras pessoas ao seu redor. Não há amor em seus corações. Eles quebraram o maior mandamento de Deus. A falta de perdão é outro fator que leva as pessoas ao caminho largo. Muitas pessoas abrigaram ressentimento, amargura, raiva e atitudes vingativas. Lembre-se de que a Bíblia diz que não podemos ser perdoados de nossos pecados se não perdoarmos os outros. Aqueles que acham difícil perdoar os outros ainda carregam o fardo de seus próprios pecados, e o pecado é o caminho para o inferno e o fogo eterno. Muitos ficarão surpresos ao descobrir que seus nomes estão ausentes no livro da vida. Você estará entre o número dos santos que marcharão alegremente para o céu. Vamos olhar para as coisas como elas são listadas nas Escrituras, das pessoas que não irão para o céu. O famoso estudioso grego chama esta lista de a chamada dos condenados. 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os que praticam a homossexualidade, nem os ladrões, nem os gananciosos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. As 10 coisas mencionadas em 1 Coríntios 6 são a lista de coisas que as pessoas no mundo atual amam fazer. As pessoas se tornaram perversas e tudo o que desejam fazer são coisas que são ímpias. Os desejos da carne e a pressão dos prazeres do mundo superaram o desejo pela retidão de Deus na humanidade. Jesus deixou claro quando falou sobre as pessoas que herdarão o reino de Deus. São aqueles que são pobres de espírito.
Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles cujos corações estão voltados para os ensinamentos do Senhor. São as pessoas que sempre têm fome e sede da mensagem de Cristo. Estão sempre ansiosos para aprender e ouvir a palavra de Deus. O oposto disso é verdadeiro. As pessoas que não irão para o céu são aquelas que estão sempre saturadas de espírito. Elas não têm tempo para Deus. Elas priorizaram e valorizaram outras coisas em vez de Deus. A palavra de Deus não tem significado em suas vidas, e os ensinamentos de Jesus são como ruído para elas. Como podemos ter certeza de que estamos no caminho estreito que leva à vida? Não podemos ganhar nosso caminho para o céu através de nossas próprias boas obras ou esforços. Em vez disso, devemos confiar em Jesus Cristo e em seu sacrifício na cruz por nossos pecados. Devemos nos arrepender de nossos pecados e comprometer nossas vidas a Ele como nosso Senhor e Salvador. Devemos procurar seguir Jesus, acreditar nele e viver de acordo com seus ensinamentos. Isso envolve ler e estudar a Bíblia, orar e ter comunhão com uma comunidade de crentes que possam nos apoiar e encorajar em nossa fé. Também devemos procurar obedecer à vontade de Deus em nossa vida diária. Finalmente, devemos compartilhar a mensagem do Evangelho com os outros. Não podemos guardar esta boa notícia para nós mesmos. Devemos compartilhá-la com aqueles ao nosso redor, para que eles também possam ter a oportunidade de escolher o caminho estreito que leva à vida. Neste momento de introspecção, que possamos considerar seriamente onde nossos passos têm nos levado. Que a graça e a misericórdia de Deus nos guiem de volta ao caminho estreito sempre que nos desviarmos e que o Espírito Santo nos fortaleça na jornada rumo à vida eterna. Lembremos que a escolha de buscar a Deus e sua retidão não é apenas um ato isolado, mas uma decisão diária que se reflete em cada aspecto de nossas vidas. Que nos comprometamos a viver de acordo com os valores do reino de Deus, rejeitando as tentações do mundo que nos afastam do amor e da verdade. Que a nossa caminhada seja marcada pela fé, pelo amor e pela esperança em Cristo, sabendo que, embora o caminho estreito possa ser desafiador, ele nos leva à presença de Deus, onde encontraremos verdadeira paz, alegria e, por fim, a vida eterna. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.